Olá a todos, vamos então dar início ao nosso segundo encontro do projeto, né, de ilustração botânica. Eu falei para vocês que hoje eu ia comentar um pouco sobre linhas, então vamos direto, né, para não perder muito tempo. Eu vou falar um pouco sobre as pirâmides do fundamento, né, para vocês entenderem o que forma, né, um desenho. A gente tem então, em primeiro lugar, o nosso protagonista, né, do encontro de hoje, a linha. Os shapes, logo em seguida. Eu vou usar o termo em inglês shapes, porque o próximo item é form. E basicamente, se você traduzir para o português shape form, eles dão. É basicamente forma, né? Os dois significam a mesma coisa no português. Então, muitos termos na arte a gente utiliza o do próprio inglês. Então, é bom que vocês comecem a se familiarizar se vocês quiserem seguirem por essa área, porque tem muito mais material também, né, em inglês. Então, a nossa próximo item é a perspectiva. Aí eu coloquei em português, porque eu prefiro do que perspective, mas, né? E daí por último os detalhes. Então, como a gente pode ver nessa pirâmide, as três primeiras partes, né, do desenho, que são as linhas, os shapes e as formas, são as três partes mais importantes do desenho. A parte da pintura, da luz, da sombra, dos valores, estão todos ali em cima, no topo da pirâmide, que são os detalhes. Elas são. Você consegue fazer um desenho sem luz, sem sombra, sem cor, mas você não consegue fazer um desenho sem linha e sem shape. Então eu vou falar um pouquinho rapidamente, né? Mais pra frente eu vou ensinar certinho cada um deles. As linhas, né? Basicamente são formas, né? Que dão contorno, né? Ao desenho, né? Shapes são formas. Vocês vão ver que eu vou usar bastante o termo forma. Eu vou pegar aqui uma nova layer. Linhas, né? Como todos sabem, né? São o que faz contorno aqui do desenho, né? Aqui a gente tem uma linha, tem outra linha. Difícil de tu dar uma tradução exata para o que é uma linha, né? É um risco. São riscos. Enquanto shapes são formas, né? Por isso que a gente deixa em inglês, são formas bidimensionais, principalmente, né? Formas simples que formam um desenho, né? São formas que formam um desenho, né? Que a gente consegue, por exemplo, pegar um desenho extremamente complexo, como, sei lá, deixa eu ver, pegar aqui assim e fazer o rosto de uma pessoa rapidamente aqui assim. Né? A gente tem o rosto de uma pessoa aqui. E o que seriam, né, esses shapes? Seriam maneiras que você encontra, né, de você simplificar o rosto em formas mais simples. Por exemplo, a gente pode então. Isso aqui tá meio estilizado, né? A gente poderia dizer então que essa cabeça tem um formato meio um quadrado, né? Talvez um cilindro até. Mas basicamente, então, para simplificar, um quadrado. Aqui o olho também é um quadrado, né? Aqui é outro quadrado e aqui a gente tem uma linha, né? Essa simplificação, né? De formas é o que a gente chama de shape. Então, um desenho, ele é um conjunto de shapes, né? As linhas e os shapes, eles estão conectados de maneira muito intrínseca, né? Porque basicamente é a linha, né? o conjunto de linhas que formam o shape, né? Então, o que é uma forma, né? O form? Os forms são objetos tridimensionais, né? São basicamente um conjunto de shapes, por exemplo. Aqui a gente já entra mais em
questão de luz e sombra e tudo mais, né? Porque a gente quer dar uma tridimensionalidade, a gente quer dar uma profundidade, que nem eu falei no encontro anterior. Então, por exemplo, isso aqui, né? Seria um shape, né? Um shape quadrado, uma forma quadrada. E no momento que você dá uma forma para esse shape, você está tendo, né, uma forma tridimensional, né? É basicamente do shape para a forma que a maior parte das pessoas tem dificuldade, né? Que é encontrar a tridimensionalidade, que nem eu mencionei na outra aula. Muitas vezes, quando a gente está desenhando até ilustração botânica, principalmente, né? Vocês vão ver que é comum a gente começar a desenhar uma... Eu faço daqui. A gente fazer um desenho de uma folha, assim, né? E fazer a folha plana, né? Fazer uma folha assim, né? Daí colocar os riscos aqui que a gente aprendeu lá. Qual que é o problema disso aqui, né? Aqui, o problema é o shape? Não, o shape tá certo. O problema dessa folha aqui tá na forma. Porque ela não... Ela tá com o shape certo, né? Porque a folha é meio que uma ponta de uma lança, né? Na maioria, né? Nesse tipo de folha, né? Ela parece a ponta de uma lança. Que agora eu não vou lembrar o nome para esse tipo de formato de folha. Ápice, eu não vou lembrar, não vou lembrar mesmo. Mas o problema aqui tá na forma, né? Porque ela tá dando a entender que ela é achatada. E a gente não gosta disso em desenho. A gente quer formas geométricas, a gente quer dar volume, né? O shape tem muito a ver com formas planas. Então, né? A minha letra é horrível, né? Mas formas planas, né? Tem muito a ver com simplificação. A simplificação da forma, né? É a simplificação em formas planas, simples. E enquanto a forma, ela tem muito a ver com volumetria. Volumetria e profundidade, né? Profundidade. Tá ficando cada vez pior. Profundidade e formas 3D, né? Então, aqui a gente não tá conseguindo fazer isso. Agora, se a gente pensar numa folha, pensando um pouco mais... Deixa eu puxar pra cá. Lembrando, né, que ela tem essa parte principal aqui, que ela pode ter algum tipo de curva pra cá. Quando você começa a colocar... não tem outro jeito de falar, lancei formas, mas... Tentando dar uma forma mais 3D. Eu peço desculpa quando ficar quieto, que eu tô pensando aqui. Geralmente eu fico bem em silêncio quando eu começo a fazer. E não tenham medo de errar, né? Principalmente. Faz parte vocês errar no desenho. Para isso que serve borracha. Isso não é nenhum problema. Aqui a gente já tem uma folha que estaria um pouco mais certa, né? Eu ainda botei numa perspectiva meio deitada. Fiz isso de propósito, eu não usei referência, por isso tá um pouquinho ruinzinha. Nunca desenhe sem referência. Sempre saibam que vocês estão desenhando, né? Então sempre abram
abram algum tipo de foto, pesquisem o tipo de fruto, de folha, de planta que vocês estão desenhando, né? Com nome científico, se possível, para vocês terem boas fotos. Mas aqui então, a gente tem uma forma, né? Um desenho de uma folha com forma. E aqui a gente tem um desenho de folha onde não tem tanta forma. Ela tá muito mais o shape, ela tá muito mais chapada, a gente usa esse termo também. Então, a forma tem a ver com a volumetria, o 3D e profundidade, um pouco de... Não necessariamente, né? Mas tem a ver um pouco também com a perspectiva, né? Porque não existe forma 3D sem perspectiva. Perspectiva é algo bem complicado já, é bem complexo. É mais ou menos onde eu tô, né? Que eu me encontro aqui assim. E isso é uma coisa que não é porque vocês estão estudando perspectiva, não é porque eu estou estudando perspectiva, que eu não vou estudar shape, que eu não vou estudar linha. Porque vai ser muito comum vocês começarem a estudar perspectiva, aí vocês começam a entender melhor a perspectiva, ficar um pouco melhor, e daí agrada o conhecimento que vocês têm dessa forma, aí vocês voltam para melhorar um pouco o shape de vocês, aí o shape fica bom, aí vocês voltam porque a linha tá deixando a desejar, aí vocês voltam para aprender shape, aí melhora a forma de vocês e isso é um processo infinito, né? Vocês vão pro resto da vida ficar aprendendo, porque essa pirâmide aqui é a mais importante. Essa parte aqui em cima é a cereja do bolo, né? É a cobertura. É a parte que mais chama atenção, é a parte que a gente mais quer fazer. A gente quer ver cores maravilhosas, né? Mas é a parte que menos importa. Porque é aquela analogia bem velha, né? E bem usada. Mas você não pode construir uma casa pelo telhado. Você tem que ter base sólida. Então, a mesma coisa é no desenho. Então aqui está a nossa pirâmide, a gente vai começar agora as linhas. Ok. Deixa eu apagar a pirâmide. Então a gente vai falar um pouco sobre linhas, né? As linhas, elas são fundamentais. Embora eu tenha dito, né, que eu sou uma pessoa que já pinta sem usar linhas. Eu prefiro, você pode ver ali que quando eu fui desenhar a pessoa, eu saí usando, a gente chama isso de manchas, né? É usada bastante na pintura clássica, que você simplesmente vai dando usando formas para você formar um objeto, né? Tipo, fazer rapidinho aqui então um desenho de uma pessoa, rosto, rosto aqui, aí você coloca uma forma para ser os olhos aqui, uma forma para ser a sobrancelha, o nariz, a distância entre a boca, assim. Você vai adicionando camadas e camadas de pintura e você vai adquirindo o que você queria no começo. Então, mesmo que eu esteja dizendo aqui que elas são fundamentais, e elas são fundamentais, elas não são não são obrigatórias, tá? Quero deixar isso claro para não parecer que eu tô mentindo, porque eu falei que eu desenho, mas eu não utilizo linhas e agora eu tô falando que elas são fundamentais. Elas são fundamentais, mas elas não são obrigatórias. Porque quando você é criança, você pode perceber, né, que é um padrão que as crianças repetem. A primeira coisa quando elas começam a desenhar são linhas, né? Aquele famoso desenho palitinho quando pede para desenhar a família, a criança sempre desenha, né? Essa criança já é bem mais avançada porque ela desenha um boné, mas geralmente a gente desenha apenas em linhas, né? As crianças elas simplificam toda a informação visual em linhas, em formas muito simplificadas. Aí depois, conforme elas vão progredindo, né? A gente vai progredindo, elas vão colocando a roupinha, né? Na criança. Então elas vão entendendo que a forma, né? Não é tão simples. Tem outros conjuntos de
e de shapes junto. Então elas são fundamentais porque elas são a primeira forma que a gente tem de representar formas. Primeira forma de representar formas. Complicado explicar isso em português, é muito melhor em inglês. Então, outra coisa, né? Elas não são sempre visíveis. Isso é uma coisa que a gente peca bastante quando a gente tá tentando desenhar, né? Logo no começo, quando a gente se interessa em arte, a gente se frustra às vezes um pouco. Porque, como eu disse, elas não são sempre visíveis. As linhas. Ah, como assim? Às vezes essas linhas, né, delimitadoras, elas só existem na nossa cabeça. Por exemplo, se você vai desenhar uma pessoa, né, desenhar esse cara aqui, você desenha então o olho assim, né? Tentar não me demorar muito aqui. Você desenha, né, o nariz dele. Você coloca assim a demarcação onde eu passei a boca. E vocês vão ver que conforme eu tô desenhando todas essas linhas aqui, ele vai ficar um monstro essa pessoa. Deixa eu avançar aqui, vou puxar um brush mais grande para agilizar, né? Aqui eu vou só fazer uma delimitação rápida para onde é o cabelo. Aqui assim a bochecha. Uma entrada aqui. Queixão aqui quadradão. Tá. Teria que ajeitar isso aqui para se eu fosse seguir adiante. Mas vamos lá, adicionar o olho. Trabalhar com linhas, que a gente tá falando de linhas. Trabalhar o olho aqui. Aí a gente vai querer desenhar essa linha aqui, né? Da pálpebra. A gente vai querer desenhar todas essas linhas de expressão aqui, sabe? É bem comum a gente no começo tentar fazer isso. Fazer essa linha de trás do nariz aqui, né? Às vezes a gente faz essa linha toda no nariz aqui em cima. E conforme a gente vai adicionando essas linhas, achando que a gente está adicionando detalhes e melhorando o desenho, a gente está dificultando muito a nossa leitura, né? Vai ver que vai ficando estranho, aí coloca essas marcas de expressão aqui, de sorriso e tal. E vai ficando feio o negócio. Vai ficando um pouco estranho, um pouco esquisito. Porque essas linhas assim, ó, essas linhas aqui, isso aqui não são linhas, elas devem ficar apenas como marcações da nossa cabeça. Essas linhas aqui do lado, de expressão, também a gente não precisa demonstrar. Essas linhas aqui do nariz aqui em cima, para explicar onde está o nariz, também não são necessárias. Todas essas são demarcações mentais e que elas não precisam estar no papel. Você pode colocar no papel no começo, né, na sketch, só para você ter uma noção de onde está cada coisa. Mas depois você apaga, né, ou passa para outra folha e não coloca elas. Porque esse tipo de linha a gente demonstra na pintura. Linhas feitas a lápis, né, a caneta, no desenho digital, são geralmente linhas muito escuras. Né? Imagina, olha como essa, por exemplo, olha como essa linha do olho, né, desse cara é clara. Se você pega, né, geralmente a gente usa um preto. Se a gente pegar, pintasse um preto aqui, ó, olha como ele dá uma destacada e já ia ficar estranho. Entendeu? Então, linhas possuem valor muito escuro. Valor eu vou falar mais pra frente. Mas elas chamam muita atenção. Então você não coloca onde não precisa. Muito das coisas que a gente usa para linha, a gente devia estar usando e demonstrando, né, essas formas durante a pintura. Então é um erro bem comum para vocês entenderem que as linhas elas nem sempre são visíveis no desenho, né? Vamos pro próximo ponto.
que é contorno, né? As linhas, elas têm função de dar contorno numa imagem. E quando eu falo de contorno, eu falo de uma maneira, eu quero abrir um pouco a percepção de vocês, que se eu quiser desenhar, por exemplo, deixa eu ver. Tá, vou fazer um círculo aqui. Vou usar o próprio Photoshop para fazer círculo. Por questão de um pouquinho de preguiça, um pouquinho de velocidade também. Ok. Aí tem esse círculo, né? Eu posso pegar esse círculo aqui e falar assim, e fazer algumas linhas assim. Certo? Ok, alguma linha aqui, uma linha ali, tá? Uhum. Tá. Eu fiz esse círculo aqui. Eu posso falar pra vocês que esse círculo aqui é uma bola de cristal que tá quebrada e trincada? Fica convincente? Sei que foi meio aleatório meu exemplo, mas provavelmente vocês podem até concordar que realmente pode ser que pareça, né? Mas eu duvido que alguém a primeira coisa que vai olhar pra isso vai pensar, nossa, é uma bola de cristal, é uma bola, né, quebrada. Pode ser muita coisa isso aqui. Então, as linhas, elas têm essa função de dar contorno no sentido da textura, de dar o tipo de material. Por exemplo, para facilitar o entendimento de quem está olhando a imagem, a gente pode fazer isso aqui, ó. Pegar as linhas e não fazer simplesmente elas perfeitinhas, né? Aonde é para ser essas, já que é para ser uma bola de cristal quebrada, né? Colocar pequenas aberturas, né? Para que não seja uma superfície, um contorno lisinho, né? Aqui, colocar umas rachaduras aqui também. Uma mais aqui, uma aqui. Tá. Entendeu? Com essas pequenas rachaduras aqui, a gente já dá a entender, né? Muito melhor de que esse objeto está quebrado, né? Porque a gente não tem uma continuidade na linha, né? Tá faltando uma partezinha aqui, uma partezinha ali. Então já são informações que as linhas de contorno, né? Que a gente tem dois tipos de linha, de contorno e de textura, que essas linhas de contorno facilitam. Outro exemplo, né, para ficar um pouco mais didático talvez. Vou colocar aqui do lado. Seria fazer mais um círculo aqui. Sempre facilitando a minha vida. Eita. Stroke. Tá. Eu fazer isso aqui, eu fazer uns riscos aleatórios aqui. E falar pra vocês, ok. Finjam que tá bem mais preenchida, não quero que toda aula do projeto seja gigantesca, mas eu não posso pegar e chegar pra vocês e dizer assim, ó, isso aqui é uma bola de cabelo. Porque não aparenta ser, ou eu não consigo convencer, né? Porque um desenho nada mais é do que uma mensagem, é a maneira com que o artista está transformando uma intenção ou uma informação em algo palpável, sabe? Você não pode fazer uma ilustração para que a pessoa adivinhe o que é. Isso é arte abstrata, né? A intenção não é essa. A pessoa tem que olhar para o seu desenho e entender o que você está querendo transmitir. Então, se eu tiver que dizer para você, explicar para você, isso aqui é cabelo. Você vai ficar, não. Tá, pode ser cabelo, mas não parece. Como é que você tem que fazer, né? No caso das linhas de contorno, elas não vão ser certinhas assim também. Para dar essa textura que vocês querem, né? Principalmente para pelo e cabelo, que é o mais complicadinho, você precisa
fazer com que essas linhas, né, elas não sejam contínuas. Ó, tô fazendo aqui bem rápido. Sempre tentando seguir a forma do objeto, né? A forma no sentido de... Eu acabei de colocar a mão. A geometria, né? Pra onde o objeto tá indo, né? Isso aqui é uma esfera, que nem eu tinha falado na outra aula, né? Vocês fizeram algum exercício de forma. É uma esfera, né? Então ela tem essa forma aqui, ó, né? Então vocês têm que tentar, tudo que vocês desenhar, tudo que vocês fizer, tem que tentar seguir essa lógica, né? Então pode ver que eu não estou simplesmente fazendo né, esses supostos pelos retos, né? Estou tentando seguir a forma do objeto, né? Fazer uns pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, né? Sempre tentando seguir essa forma. Porque se eu simplesmente fizesse isso aqui, ia ficar estranho, né? Não ia dar a intenção que é uma esfera, né? Para dar essa intenção que é uma esfera mesmo, você tem que seguir essa forma. Então você faz o contorno, ó, assim. Que eu vou colocar os pelos para esse lado. Pronto. Como é só contorno ainda, né? Que é quem tá fazendo, eu não vou fazer nada tão complexo, mas já dá muito mais a entender que é alguma coisa meio peluda, meio felpuda, porque tem esses intervalos entre entre as linhas, né? Entre as linhas de contorno. E a gente pode seguir isso com vários tipos de objetos diferentes, com frutos muitas vezes, sabe? Desenhar um coco, sabe? É muito melhor você desenhar um coco fazendo isso, né? Daí colocando os buraquinhos. Se torna muito mais convincente, né? Fazendo uns, sei lá, uns pelinhos assim, né? Porque eu não fiz isso aqui pensando em ser um coco, né? Mas só tô dando um exemplo agora já que veio a cabeça. Do que você simplesmente fazer um círculo e colocar os 3 furos. Pode ser até uma bola de boliche, né? O que vai diferenciar a tua bola de boliche do teu coco são essas linhas aqui, né? Então, as linhas são importantes também para dar contorno, né? Para dar sentido, facilitar a leitura da imagem. E por último, elas dão textura, né? E daí na textura entra um pouco mais, né? Essa parte que eu não fiz tanto agora, né? Eita, eu desenhei na layer errada. Que tristeza. Deixa eu vir aqui. Então elas dão textura também, as linhas. Que seria. Eu fiz, já adiantei, né? Um pouco, porque para não tomar muito tempo. Seriam as rachuras. Não só as rachuras, né? Mas rachuras é um tipo de linha que dá textura. Que ela representa a luz e a sombra, né, do objeto. Além de dar um pouco de intenção de textura. As rachuras, elas dão luz e sombra. Mais pra frente eu vou ensinar bem básico de rachura, que eu não sou nenhum especialista, então eu não vou ensinar muito que eu não tenho conhecimento. Mas vocês podem ver que as linhas elas conseguem ter diferentes tipos de utilidade. Elas são a base principal, né? O fundamento mais importante do desenho são as linhas. Para você conseguir diferenciar uma laranja de um coco, de uma bola de boliche, você precisa utilizar
linhas de contorno bem feitas e linhas de textura, porque no final todas elas são círculo, né? A, a maçã, nossa senhora, fazer a bola de boliche, e o teu coco, sabe? Tipo, fica complicado de se eu perguntar pra alguém o que são esses três círculos aqui que eu fiz. A pessoa tem que adivinhar, né? E a intenção não é você fazer a pessoa adivinhar, e sim ela olhar e entender o que tá acontecendo. Então eu vou deixar para que vocês treinem, eu vou deixar um treino para vocês. Já exercitar, controlar melhor a linha. Que é importante. Aqui eu desenho no ler errado, vai ficar aqui, né? Os cachorros estão latindo. Então fazer um treino de contorno. Procurem algum fruto, alguma fruta, ou pode ser até um animal, tanto faz. Agora para o começo do curso. Mas procurem algum objeto que ele não possui a superfície reta, né? Para que vocês possam desenhar, né? Não desenhar abacaxi, né? Assim, né? Não desenha o abacaxi retinho assim. Desenha o abacaxi tentando as linhas, né? Dando a entender essa forma que ele tem, né? O abacaxi, ele... isso não é só essa forma que tá ali, né? Difícil de eu fazer de eu criar uma layer pra mim desenhar, hein? Tá bem difícil. Posso? Obrigado. Né? Ele não é liso, né? Ele tem essas seções aqui, né? Esses losangos, acho que são losangos. E esses losangos, eles não estão conectados perfeitamente uns aos outros, eles possuem esse espaçamento, né? Isso forma essas formas aqui, ó, né? Aqui você tem outra entrada. Então ele é todo meio que escamadinho assim, sabe? Ele é todo escamadinho assim. Então não faça simplesmente esse desenho aqui. As suas linhas, né? Que nem voltando para a pirâmide, né? Se você não fizer a tua linha... Se você não fizer a tua linha bem, o teu shape vai ficar estranho. Porque são o conjunto das linhas que formam o shape. Então, se a tua linha tá zoada, o teu shape vai ficar zoado. Se o shape ficar zoado, a tua forma vai ficar zoada. Então, voltando para abacaxi, quando vocês forem fazer já o desenho do contorno dele, da linha de contorno, já pensem nesses formatos aqui, né? Tipo, meio que um diamantezinho aqui, né? Lembre que eles são assim. Então, aqui ele é assim, essa parte, né? Esse aqui, né? A gente não enxerga o outro lado, né? Ele estaria para lá, mas tá escondido. Então, vocês têm que fazer essas formas aqui pensando essa linha de contorno já pensando na forma, né? Nessa simplificação do abacaxi, que são esses triângulozinhos aqui, esses quadrados tipo diamantezinhos. Aí quando você leva isso em consideração e você pega essa forma e você coloca ela ali no canto, você vê que não tem como ser reto, né? Não tem como ser redondinho assim. Ele vai ter esse formato, né? Tipo escamado, né? Com várias escamas.
Um outro exemplo que eu não quis dar pra vocês, né? É tipo fazer um desenho de um ovo do dragão, né? Que ele também segue essa ideia de meio de placas e de escamas. Até peixe, se vocês forem desenhar um peixe, seria interessante vocês não fazerem simplesmente o contorno, assim, tipo né? Lembre das escamas, né? Que as escamas, elas não são perfeitas, assim, então as linhas de contorno, elas têm que ser pensadas na forma, na textura do objeto que vocês querem dar, né? Então, dependendo do peixe que vocês estão desenhando, vocês podem fazer linhas não tão contínuas, deixando a entender, né, que deixando mais orgânico, né? Esse desenho de vocês. Fazer um dentão aqui. Enfim. Esse exercício aqui de procure então algum tipo de fruto, de animal, quiserem fazer um desenho para treinar isso é muito bom com pelos de animais. Tem alguns frutos que também possuem pelos, eu acho que o kiwi também tem um tipo de... ele não é lisinho, né? Isso é interessante para vocês treinarem. Para vocês já treinarem as formas, né? Vocês respeitarem o cilindro, né? Se forem desenhar um kiwi, né? Não fazer todos eles, tipo, né? Assim, em pezinho. Que fica estranho, né? Vocês tentar seguir a forma, sabe? Já que é um círculo, né? Tentar seguir a forma do círculo, né? Enfim. Esse é um dos treinos que vocês podem fazer para treinar as linhas. E o outro treino que vocês podem fazer, que é um pouquinho mais avançado, mas é interessante, são as rachuras. Que as rachuras são muitas. Aqui. As rachuras vão ser... eu vou ensinar mais pra frente no curso, né? Vocês não só vão estar treinando as linhas das rachuras, né? Não a aplicação das rachuras, então não é algo tão complexo. Vocês podem treinar esse controle de linha, né? Laterais, horizontais, verticais, né? Em acho que são diamantezinhos, em quadrado, né? Vocês podem perceber que elas não precisam, né? As achuras não precisam ser linhas tão firmes. Não precisam ser perfeitas, né? Podem trazer, principalmente em ilustração botânica, elas são muito mais... são formas orgânicas, né? Então as rachuras, por muitas vezes, elas são mais... um pouco mais tortas, vamos dizer assim. Porque a natureza não é perfeita, né? Ela é caótica, na verdade. Conforme você vai estudando, você vai aprendendo isso. Então, é interessante vocês deixarem... peço perdão. Vocês deixarem isso entendido nas rachuras de vocês. Vocês podem treinar algumas dessas, não precisa treinar todas. Mas é interessante vocês criarem essa habilidade motora, porque o desenho é extremamente motoro. Espero que não tenha ficado muito longo o vídeo. Desculpa pelo devaneio, como sempre, mas é bem interessante vocês entenderem que a linha não é só um risco que contorna o desenho, né? Ela tem todo um sentido, um significado, e ela pode ter diferentes utilidades conforme você conseguir manipular ela. Então, até a próxima aula, e é isso.